nossas vibrações sinceras de saúde e paz. Vamos refletir sobre Jesus e mediunidade, do livro Mecanismos da Mediunidade, do espírito André Luiz, da lavra mediúnica do nosso benfeitor Chico Xavier. A divina mediunidade em nos reportando a qualquer estudo da mediunidade, não podemos olvidar que em Jesus ela assume todas as características de exaltação divina, desde a chegada do excelso benfeitor ao planeta. Observa-se-lhe o pensamento sublime penetrando os pensamentos da humanidade. Dir-se-ia que no estábulo se reúnem pedras e arbustos, animais e criaturas humanas, representando os diversos reinos da evolução terrestre, para receber-lhe o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza. Casam-se os hinos singelos dos pastores aos cânticos de amor, nas vozes dos mensageiros espirituais, saudando aquele que vinha libertar as nações. Não na forma social, que sempre lhe será vestimenta as necessidades de ordem coletiva, mas no ádito das almas, em função da vida eterna. Antes de Jesus, grandes comandantes da ideia haviam pisado o chão do mundo, influenciando multidões. Guerreiros e políticos, filósofos e profetas alinhavam-se na memória popular, recordados como disciplinadores e heróis. Mas todos desfilaram com exércitos e fórmulas, enunciados e avisos, em se misturando retidão e parcialidade, sombra e luz. Jesus chega sem qualquer prestígio de autoridade humana, mas com a sua magnitude moral, imprime novos rumos à vida por dirigir-se, acima de tudo, ao espírito, em todos os climas da Terra, transmitindo as ondas mentais das esferas superiores de que procede, transita entre as criaturas, despertando-lhes as energias para a vida maior, como que a tanger-lhe as fibras recônditas, de maneira a harmonizá-las com a sinfonia universal do bem eterno. E os médiuns preparadores, para recepcionar o influxo mental de Jesus, o Evangelho nos dá notícias de uma pequena congregação de médiuns, a feição de transformadores elétricos conjugados, para acolher-lhe a força e armazená-la, de princípio, antes que se lhe pudessem canalizar os recursos. E longe de anotarmos aí a presença de qualquer instrumento psíquico menos seguro do ponto de vista moral, encontramos importante núcleo de medianeiros desassombrados na confiança e corretos na diretriz. Informamo-nos assim, nos apontamentos da Boa Nova, de que Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, precursor do médium divino, eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Que Maria, a jovem simples de Nazaré, que acolheria o embaixador celeste nos braços maternais, se achava em posição de louvor diante do Eterno Pai. Que José da Galileia, o varão que o tomaria sob paternal tutela, era justo. Que Simeão, o amigo abnegado, que o aguardou em preces durante longo tempo, era justo e obediente a Deus. E que Ana, a viúva que o esperou em oração no templo de Jerusalém por vários lustros, vivia servindo a Deus. Nesse grupo de médiuns admiráveis, não apenas pelas percepções avançadas que os situavam em contato com os emissários celestes, mas também
pela conduta irrepreensível de que fornecia um testemunho, surpreendemos o círculo de forças que se ajustou à onda mental do Cristo, para daí expandir-se na renovação do mundo. E os efeitos físicos? Cedo começa para Jesus, o Divino Mestre, erguido à posição de médium de Deus, o apostolado excelso em que lhe caberia carrear as noções da vida imperecível para a existência na Terra. Aos 12 anos, assenta-se entre os doutores de Israel, ouvindo-os e interrogando-os, a provocar admiração pelos conceitos que expendia e a entremostrar a sua condição de intermediário entre culturas diferentes. Iniciando a tarefa pública na exteriorização de energias sublimes, encontramo-lo em Caná da Galileia, oferecendo notável demonstração de efeitos físicos com a ação à distância sobre a matéria e transformando a água em vinho. Mas o acontecimento não permanece circunscrito ao âmbito doméstico, porquanto, evidenciando a extensão dos seus poderes, associados ao concurso dos mensageiros espirituais que de ordinário lhe obedeciam às ordens e sugestões, nós encontramos Jesus de outra feita a multiplicar pães e peixes no topo do monte para saciar a fome da turba inquieta que lhe ouvia os ensinamentos e a tranquilizar a natureza em desvario quando os discípulos assustados lhe pedem socorro diante da tormenta. Ainda no campo da fenomenologia física ou metapsíquica objetiva, identificamo-lo em plena levitação, caminhando sobre as águas, e em prodigiosa ocorrência de materialização ou ectoplasmia, quando Jesus se põe a conversar diante dos aprendizes com 2 varões desencarnados que positivamente apareceram glorificados, a lhe falarem de acontecimentos próximos. Em Jerusalém, no templo, desaparece de chofre, desmaterializando-se ante a expectação geral. E na mesma cidade, perante a multidão, produz-se a voz direta em que bênçãos divinas lhe assinalam a rota. Em cada acontecimento, sentimos-lo a governar a matéria, dissociando-lhe os agentes e reintegrando-os à vontade, com a colaboração dos servidores espirituais que lhe assessoram o ministério de luz. E os efeitos intelectuais? Jesus, no capítulo dos efeitos intelectuais, ou se quisermos, nas provas da metapsíquica subjetiva, que reconhece a inteligência humana como possuidora de outras vias de conhecimento, além daquelas que se constituem dos sentidos normais. Reconhecemos Jesus nos mais altos testemunhos. A distância da sociedade erosilamita vaticina os sucessos amargos que culminariam com a sua morte na cruz. Utilizando a clarividência que lhe era peculiar, antevê Simão Pedro, cercado de personalidades inferiores da esfera extrafísica, e avisa-o quanto ao perigo que isso representa para a fraqueza do apóstolo. Nas últimas instruções, ao pé dos amigos, confirmando a profunda lucidez que lhe caracterizava as apreciações, demonstra conhecer a perturbação consciencial de Judas, a despeito das dúvidas que a ponderação suscita para os ouvintes. Nas preces de Getsemane,
aliando clarividência e clareaudiência, conversa com um mensageiro espiritual que o reconforta. E a mediunidade curativa de Jesus? No que se refere aos poderes curativos, temos-los em Jesus nas mais altas afirmações de grandeza. Cercam-no doentes de variadas expressões. Paralíticos estendem-lhe membros mirrados, obtendo socorro. Cegos recuperam a visão. Ulcerados mostram-se limpos. Alienados mentais, notadamente obsidiados diversos, recobram o equilíbrio. É importante considerar, porém, que o grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias. Reajustando as células enfermas da mulher hemorroíça, diz-lhe convincente: Filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Logo após, tocando os olhos de 2 cegos que lhe recorrem à caridade, exclama: Seja feito segundo a vossa fé. Não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas sim por recurso de ajustamento dos princípios mentais na direção da cura. E encarecendo o imperativo do pensamento reto para a harmonia do binômio mente-corpo, por várias vezes, vemos Jesus impelir os sofredores aliviados à vida nobre, como no caso do paralítico de Betesda, que devidamente refeito, ao reencontrá-lo no templo, dele ouviu a advertência inesquecível: Eis que já estás são, não peques mais para que te não suceda coisa pior. A prática da mediunidade não está somente na passagem do Mestre entre os homens, junto dos quais a cada hora revela o seu intercâmbio constante com o plano superior, seja em colóquios com os emissários de alta estirpe, seja em se dirigindo aos aflitos desencarnados, no socorro aos obsessos do caminho, mas também na equipe dos companheiros aos quais se apresenta em pessoa depois da morte, ministrando instruções para o edifício do Evangelho nascente. No dia de Pentecostes, vários fenômenos mediúnicos marcam a tarefa dos apóstolos, mesclando-se efeitos físicos e intelectuais na praça pública, a constituir-se a mediunidade, desde então, em viga mestra de todas as construções do cristianismo nos séculos subsequentes. Em Jesus e em seus primitivos continuadores, porém, encontramos a mediunidade pura e espontânea, como deve ser, distante de particularismos inferiores, tanto quanto isenta de simonismo. Neles mostram-se os valores mediúnicos a serviço da religião cósmica do amor e da sabedoria, na qual os regulamentos divinos em todos os mundos instituem a responsabilidade moral segundo o grau de conhecimento, situando-se desse modo a justiça perfeita no íntimo de cada um, para que se outorgue isso ou aquilo a cada espírito de conformidade com as próprias obras. O Evangelho, assim, não é o livro de um povo apenas, mas o Evangelho é o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade, na revelação da qual
Nosso Senhor Jesus Cristo empregou a mediunidade sublime como agente de luz eterna, exaltando a vida e aniquilando a morte, abolindo o mal e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. E que o nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, possa nascer todos os dias na manjedoura dos nossos corações, para que possamos viver num clima de Natal permanente.